O contato no agora é com o cientista político Benedito Tadeu César. Benedito, bom dia. Bom dia. E com o jornalista Júlio Ribeiro. Júlio, bom dia. Bom dia, saudações coloradas. Júlio, por que você é contra a divulgação de pesquisas eleitorais? Porque eu entendo que a divulgação das pesquisas, ela influencia boa parcela da população a votar nos candidatos que estão liderando, em detrimento dos candidatos que não têm uma boa performance no momento. Benedito, há influência das pesquisas no voto do eleitorado, na sua avaliação? Olha, obviamente que há alguma influência, mas essa influência é uma influência marginal, vamos dizer assim. Por quê? Porque o eleitor, antes das pesquisas, ele já tem uma posição, uma simpatia com uma candidatura e uma antipatia com alguma outra candidatura. O que a pesquisa faz? A pesquisa possibilita ao eleitor reforçar a sua simpatia ou a sua antipatia. E com isso decidir o seu voto. Eu acho que não. Eu acho que não. O Benedito está partindo do pressuposto de que há uma polarização sempre. Eu sou a favor do PT ou contra o PT, por exemplo, no momento. E eu vou dar um exemplo bem claro. A eleição de 2006, todo mundo achava assim, muita gente achava assim, o Cristóvão Buarque é o cara mais preparado para ser presidente da República. Todo mundo elogiava o Cristóvão Buarque. Só que eu não vou votar nele porque ele tem 2%. E aí a pesquisa acaba sendo uma profecia que se auto-cumpre. Então, nem sempre é por conta da polarização. O que eu quero retirar tal partido do poder, então eu reforço aquele que tem mais chance de ganhar. Nem sempre. Vamos lá, Benedito, 1 minuto e meio para você. As pessoas também decidem seu voto pelo conhecimento das propostas e pela opinião dos seus amigos, familiares. Ou seja, as pessoas discutem as suas posições e aí decidem um voto. A pesquisa vem com um complemento dessa decisão, fazendo com que ele ou reforce a sua decisão ou modifique a sua decisão, no sentido de que aquela tua decisão inicial, aquela tua simpatia, seja confirmada ou seja, por isso que tem um voto útil. Quer dizer, se eu não quero eleger alguém, se eu não vejo a possibilidade de que o meu candidato se eleja, eu acabo votando naquele que tem mais chance de impedir que o meu adversário vença. O Felipe, tem uma situação que é a seguinte: toda a legislação eleitoral, ela tem no seu espírito deixar o eleitor livre, soberano, para soberanamente decidir quem ele vai votar. Tanto é que é proibido no dia da eleição ter boca de urna, para que o eleitor possa se dirigir da sua casa até o colégio eleitoral, até a sua urna e votar soberanamente. Mas, no mesmo momento que é impedido de ter boca de urna, é permitido que os jornais da cidade estampem na sua capa uma pesquisa que diz que o fulano vai ganhar e que o ciclano vai perder. Pô, mas que incongruência é essa? Isso tem uma influência muito mais avassaladora sobre a soberania do eleitor do que receber um santinho na porta da sessão eleitoral. Então, eu acho que, pelo espírito da lei eleitoral, deveria ser proibida a divulgação de pesquisas tão logo sejam definidos em convenção os candidatos a tais e tais eleições. Benedito. Com isso, Júlio, com isso o que iria acontecer é o seguinte, é que os partidos e os candidatos estariam informados, dirigiriam as suas campanhas para tal ou qual lado, e o eleitor seria o menos informado de todos. Ele seria simplesmente um receptor passivo. Mas isso é assim hoje, Benedito. As campanhas fazem tracking. As campanhas fazem tracking diário e nós não sabemos. Júlio, deixa exatamente, só o Benedito concluir. Mas pelo menos nós temos algumas informações. Veja o seguinte, pelo teu raciocínio, não haveria possibilidade de mudança de tendência de voto, não é? Como é que você explicaria, então, a eleição, por exemplo, do Rigoto aqui e depois a eleição da Yara Cruzes, que eram candidatos que até a última semana
não tinham nenhuma chance de se eleger, né, o Rui Boto de ir ao segundo turno, e a mesma coisa a Ieda. E os dois foram ao segundo turno e acabaram vencendo as eleições. Mas eu não estou dizendo que a divulgação de pesquisas influencia a todos e a todo instante e sempre. Eu entendo que parcela da população é bastante influenciada pela divulgação de pesquisas. Há uma parcela da população que vota em quem vai vencer. Eu não voto em quem vai... Tem uma parcela da população que diz, não vou votar no fulano porque não vai ganhar. Então, tem gente que vota porque o cara é bonito, porque o cara penteia o cabelo pro lado direito, não pro lado esquerdo. Então, imagina a influência que tem a divulgação de uma pesquisa que diga, não, o Benedito vai ganhar e o Júlio vai perder. Bom, isso já se autocumpre. Porque tem parcela, eu imagino, sei lá, um terço da população que vai... aliás, as próprias pesquisas estão dizendo que 60% a 66% das pessoas ainda não decidiram o seu voto. Ou seja, vão decidir na última semana. Deixa eu assegurar um minuto para o Benedito aí. Esse voto aí de vagalhão, tá? Quer dizer, que é um voto daqueles, né, que acompanha o que vai ganhar, há estudos no mundo inteiro, tá, que dizem que isso fica em torno de 5%. Tá? Dentro do teu raciocínio, que você diz assim, tem pessoas que votam influenciado pelas pesquisas, tem pessoas que votam influenciado pela beleza, tem pessoas que votam influenciado pelo corte de cabelo do candidato. Bom, então nós tivemos que proibir, além das pesquisas, que os candidatos fossem mais ou menos bonitos e que eles repartissem o cabelo total ou aí é um simplismo, né? Aí é um simplismo. As eleições podem ser, as pesquisas podem ser proibidas tanto quanto são proibidas no trabalho de boca de urna. E se tu está me dizendo que é 5% numa eleição super disputada, como agora nós temos no âmbito federal, aqui no âmbito do Senado, por exemplo, que vai ser por na faixa de 1 ou 2% de diferença, decide uma eleição. Eu não sou contra a realização de pesquisas, não sou contra os institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa são idôneos, são empresas que estão aí disputando mercado, que tem um... Não, eu nem estou tocando a idoneidade dos institutos, eles estão aí disputando mercado, a credibilidade deles é atestada eleição após eleição, isso é um problema de mercado. Mas eu estou dizendo com relação à divulgação. Certo. A divulgação, ela influencia, impacta uma parcela considerável da população. Júlio, deixa eu segurar 50 segundos para o Benedito aqui, por favor. Benedito. Não, mas eu estou cronometrando aqui. Vamos lá. É que tu entra no espaço do Benedito e sai falando. O bom disso é que é debate, não. Tá bom, mas vamos lá, 50 segundos para o Benedito, vamos lá. Olha, eu acho que é importante que a gente tenha essa preocupação, não é, de assegurar o máximo de autonomia e de liberdade para o eleitor, para ele decidir, tá? Mas é dentro dessa perspectiva que eu entendo que as pesquisas precisam ser divulgadas. Não adianta divulgar os checklists, né, que são diários, até porque o eleitor não fica assim tão ligado na campanha. Mas que haja essas divulgações periódicas me parece importante, exatamente porque o eleitor possa direcionar seu voto, tanto para confirmar sua opção, quanto para evitar aquilo que ele considera, às vezes, um mal maior. O voto não se faz só pelo aquilo que a gente, pela aposta num programa, entende? Mas também pela rejeição de outros. Veja o que está acontecendo agora com a Marina e com o Aécio. Né? Quer dizer, os dois estão disputando o mesmo eleitorado. E aí há uma corrida em um momento ou no outro, vamos dizer o que vai acontecer no dia da eleição, né? Mas tem uma grande parcela de voto aí que é um voto antipetista, que vai se dirigir para um ou para outro no último momento, dentro daqueles que têm maior possibilidade de ir ao segundo turno e de vencer a atual presidente. Mas aí até aí, 1 minuto e 20, até aí, Benedito, há uma incongruência, porque o segundo turno, a ideia do primeiro e do segundo turno é exatamente essa. No primeiro turno, o eleitor dá um voto mais ideológico, mais dentro da sua própria vontade. Daí no segundo turno ele afina dentro do projeto que ele menos gosta, contra o projeto que ele menos gosta, com o projeto que ele mais se afina com a sua ideia. Então, até nisso existe a lei eleitoral pensou. Há um primeiro turno e um segundo turno. No primeiro turno ele soberanamente, livremente escolhe quem ele quer. No segundo turno ele vai por esse pensamento que está dizendo.
Eu sou contra o fulano, então eu vou votar a favor do ciclano. Né? Então eu acho que até nesse sentido, eu acho que fere de morte a soberania do eleitor à divulgação de pesquisa. Benedito. Júlio, eu entendo a tua preocupação. Agora, eu acho que o eleitor, dentro dessa preocupação, entende? De garantir a soberania, de garantir a independência do eleitor para tomar decisões, quanto melhor informado ele tiver, melhor ele vai tomar a decisão do seu voto. Né? Quer dizer, a gente não pode tutelar o eleitor, a gente tem que dar a ele possibilidade para que ele decida. Né? O que eu acho que nós temos que ter uma grande preocupação, sim, é com nas eleições presidenciais, que são nacionais, tal, isso não ocorre com tanta frequência. Mas nas eleições municipais há um risco muito grande de pesquisas mal feitas e de pesquisas direcionadas. E aí eu acho que a legislação tem falhas. A gente precisaria ser melhor controlado, né, a qualidade das pesquisas eleitorais. Bom, para a rodada final, então, 1 minuto para cada um, já explodiu o horário, mas vocês foram muito bem, os dois. Considerações finais, 1 minuto, Júlio. Olha, agora mesmo está acontecendo essa situação aí. Tem 4 institutos de pesquisa fazendo sobre presidência da República. O eleitor fica numa confusão mental, porque o Datafolha diz isso, o Globo, o Ibope diz aquilo, o Vox Pop fala aquilo e outro. Há uma excesso de informação. Isso amplia a angústia do eleitor e às vezes até cria um mecanismo marginal que é o seguinte: se desliga, eu não quero saber. Então, eu acho que é um componente a mais. A legislação eleitoral é tão ciosa com algumas coisas e é tão permissiva com outras. Por exemplo, se trabalhou contra o abuso do poder econômico, proibindo o outdoor, sendo que o outdoor é das mídias a mais barata. Mas, enfim, se fez isso porque o outdoor dava a ideia de que o candidato estava gastando dinheiro demais. E aí, eu acho que às vezes essa legislação, ela cua um mosquito e deixa passar um elefante. Eu acho que a pesquisa eleitoral tem uma influência muito mais, a divulgação da pesquisa tem uma divulgação muito mais danosa, provoca muito mais confusão do que algumas outras coisas que são proibidas. 1 minuto e 20 para você fechar o debate aí, Benedito Tadeu César. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando, trocando ideia, agradecer ao Júlio pelo alto nível do nosso confronto de ideias, mas quero reforçar que eu acredito sim, que na importância e na oportunidade da divulgação de pesquisas para reforçar a possibilidade do voto livre, do voto autônomo do eleitor, para que ele decida com maior possibilidade de acertar a sua própria decisão, tá, bem orientado, sabendo a realidade na qual ele está se posicionando. Júlio Ribeiro, obrigado a você, um excelente dia de trabalho. Um abraço, boa semana. Benedito Tadeu César, obrigado a você, um excelente dia de trabalho também. Abraço, Felipe.